Olá pessoal, sejam bem-vindos à série Braga Além do que se vê. Hoje falando especificamente da gastronomia aqui no norte de Portugal. Novamente com a gente aqui o Pedro, principalmente, gente, para falar de gastronomia, o Pedro, que é autor, né, da culinária daqui e dali. Depois eu vou deixar para vocês aí nas descrições. Você já tem 2 livros publicados, né, Pedro? É, 2. Bom dia a todos, primeiro. Dois, gostaria de ter mais, mas é muito complicado editar em Portugal. Os projetos existem, mas conseguir editar, seja em que área for, ou se tem muito capacidade económica, ou então é muito complicado editar, seja o que for. Estes foram edição de autor, este primeiro está esgotado, este segundo ainda existe em alguns locais, mas não há muitos também, porque as edições são muito limitadas, porque não há grande capital para grandes edições. Ok. Mas olha só, Pedro, hoje a nossa conversa vai permear basicamente a gastronomia do norte de Portugal. O que você tem para falar para a gente? Que é uma gastronomia muito rica, né? Provavelmente estaríamos aqui um dia inteiro, um mês inteiro a falar da gastronomia minhota. Leva o nosso tempo. É um desafio. É claro que, como temos um tempo muito curto, eu escolhi alguns dos pratos que considero de muita qualidade e que são produzidos e começaram inicialmente por ser produzidos aqui no norte de Portugal. Já não me refiro só a Braga, refiro-me ao norte, porque nos pratos que hoje escolhi para falar, que são as papas de sarrabulho, o arroz de pato, o cabrito assado no forno e as tripas à moda do Porto, daí está aqui o Porto incluído, embora sejam pratos de hoje em dia de âmbito nacional, digamos assim, as papas nem tanto, os outros 3 sim, são pratos que tiveram a sua origem, na sua confecção, aqui no norte de Portugal, mais propriamente no Minho, os 3 primeiros, e no Porto as tripas. Qualquer um deles é rodeado de história, como é óbvio. Exato. As histórias sempre foram o forte da alimentação, traz sempre qualquer coisa por trás que, isso é que é gostoso, dá origem, né? A um prato, e estes não são diferentes. Também tiveram alguma envolvência, digamos assim, histórica, que deu origem a que eles se produzissem tão especificamente aqui nestas regiões. Que mais queres que eu te diga agora? Sobre qual queres que eu fale? Vamos começar pelo arroz de pato, que eu adoro. Bem, o arroz de pato, que é tradicionalmente feito aqui em Braga, é feito arroz de pato no forno. Foi uma fórmula a partir de determinada altura de saciar melhor e saborear também melhor o pato. Isto porquê? O pato inteiro tem um rendimento, dá para X pessoas, e esfiado em arroz tem um rendimento muito superior. Se tivermos em linha de conta que estamos numa região que há uns anos atrás as famílias eram extremamente numerosas, ver 6, 8, 10 filhos era comum, não era uma coisa incomum aqui no norte de Portugal, principalmente no Minho e Trás-os-Montes. Estes pratos serviam muito para compensar, digamos assim, uma alimentação que não era de grande qualidade, mas que se impunha a ser de alguma quantidade face ao muito trabalho manual e para sustentar toda a família. Exato. E também pensando melhor, pensando corretamente, se pensamos que Portugal era um país de agricultores, um país girado para a agricultura, um trabalho pesado, um trabalho duro, exato, que exigia uma alimentação capaz de sustentar um dia de trabalho desses. Obviamente não se comia arroz de pato todos os dias. Isto era quase que um dia de festa quando se fazia um arroz de pato. Como ainda hoje é em muitos locais. As pessoas às vezes pensam que os pratos têm origem no antigamente e que hoje estão banalizados, embora haja os frescos, os congelados e coisas do género. A comida tradicional só tem uma fórmula de ser feita, é no dia e na hora. Exato. Nós hoje estamos num dos poucos restaurantes típicos, chamadas tasquinhas, as tascas, que existem ainda em Braga. Posso nomear o restaurante? Não posso? Pode, deve, claro. Nós estamos na Casa de Pasto Antigo Mariano, que se localiza em Gualtar, perto da Universidade em Braga, que é um local que eu já frequento desde a sua abertura. Este já abriu em, se eu não estou em erro, 82, portanto já há 36 anos. Nossa.
quer dizer 82 ou 83, não terei bem a certeza, mas por aí. Está sempre cheio, né, Pedro? Sim, é uma casa que tem essa característica, como serve uma comida tradicional, Bem caseira. muito caseira, toda ela produzida aqui internamente. Penso que teremos a oportunidade de ver algumas imagens da cozinha e vocês vão poder verificar que aqui, quando se entra para o restaurante, se passa na cozinha primeiro, ou seja, pode-se ver o que está a ser feito e como está a ser feito. Isso é das coisas mais importantes para quem gosta de comer bem e se sentir bem com aquilo que come. Exato. Essa dinâmica é super interessante, gente, porque a primeira vez que eu vim aqui é exatamente isso. Você passa pela cozinha, ou seja, você acompanha o processo ali, né, ao vivo e a cores. Isso é muito interessante. E é preciso percebermos também que este fator cozinha, sala de restaurante a seguir, que era muito usado antigamente nos restaurantes, quase todos funcionavam desta maneira, porque eram tudo. O conceito de restaurante moderno que nós temos hoje é um conceito relativamente recente. Falaremos dos anos 30, 40 e principalmente nas zonas mais densamente povoadas, como Lisboa, Porto, Braga e outras cidades dos arredores, viviam muito das tascas, deste tipo de restaurante, onde era tudo muito mais tradicional. Infelizmente, com o decorrer dos anos, essas tascas, chamamos-lhe assim, por serem obrigadas também a cumprir a legislação que, entanto, foi saindo e que limita muito não só a existência, mas a forma como as coisas são confeccionadas. Padroniza, né? Padroniza muito a comida. Exato. Foi fazendo com que a maior parte dos locais deste género tivessem que encerrar. E ao encerrar, foram acabando um bocado com o nosso património gastronómico, de alguma qualidade ou de muita qualidade que tínhamos, e hoje restam 3, 4, meia dúzia de locais aqui em Braga e arredores, onde se consegue ainda sentir esta forma de cozinhar muito clássica, muito antiga. E muito aconchegante, né, Pedro? Sim, eu acho muito muito agradável. É muito agradável. E eu confesso que aqui não posso dizer que não gosto disto ou não gosto daquilo, porque aqui é tudo bom. Os paladares e os gostos de cada um, claro que cada um tem os seus, como é óbvio, mas hoje em dia vir a um sítio destes é quase um privilégio. Exato. E para quem os conhece, depois de os conhecer, dificilmente muda. Eu não falo só por mim, mas falo por muita gente que tenho trazido cá. Não, mas eu falo por mim também, né? Que nem, Estás cá há um ano. Exatamente. A minha opção sempre é uma tasquinha. E repara, é a tua opção e da maior parte das pessoas que fica a conhecer a existência destes espaços onde se cozinha de uma forma tão peculiar. Exato. Se percebermos que uma casa destas serve em média 100, 150 refeições na hora do almoço e que a maior parte dos clientes que vêm aqui são trabalhadores da construção civil, portanto, gente que gosta de comer bem, gente que precisa de comer comidas pesadas, porque trabalham muito duro, e também nos ajuda a perceber que a qualidade tem mesmo que ser boa, porque se não for boa eles não vêm. As pessoas vão atrás da quantidade e da qualidade, já não é tanto como aqui há uns anos atrás, quando desapareceram a maior parte destes espaços, em que se ia na estrada, via-se muitos caminhões parados, e ali tem muitos camionistas, ali come-se bem. Então parava-se no sítio onde se via mais caminhões parados. Nem sempre isso coincidia com a realidade. A maior parte das vezes até isso coincidia com a quantidade de comida que era fornecida e não com a qualidade, não havia esse cuidado. Num espaço como este, nós temos realmente a qualidade aliada à quantidade doseada, como é óbvio. Temos as diárias, que são sempre 2 ou 3, consoante os dias, e depois temos uma vantagem muito grande, é que tudo o que é produzido aqui, nós sabemos de onde vem e as mãos de quem é feito. Conhecemos a cozinheira, podemos falar com ela, podemos ir à cozinha e dizer, olha, eu quero daquilo, porque está à vista a comida que vai ser servida diariamente. O que não acontece num restaurante de luxo. Exato. Portanto, aqui estamos num espaço onde isto acontece com muita frequência. As pessoas, ao passarem na cozinha, têm tendência a ver o que é que vão pedir. Portanto, quase toda a gente que vem cá já sabe que isto tornou-se quase que um ritual, digamos assim. É um ritual de passagem muito interessante, muito agradável na minha perspectiva e que nos traz mais-valias enormes na nossa alimentação. Eu sei e acredito que a maior parte das pessoas desconhece estes espaços, não porque não queira conhecê-los, mas porque não é fácil descobrir onde é que está realmente a qualidade de serviço
acompanhada de uma qualidade alimentar É só muito quem é da grande. região mesmo para poder conhecer e até nos orientar, né? Para gente que chega assim, realmente a gente não tem essa noção. É assim, quem vem cá pela primeira vez fica muito surpreendido. Como eu disse há bocado, o facto de se passar pela cozinha para entrar diretamente na sala de jantar faz toda a diferença, como é óbvio. E aqui é obrigatório passar na cozinha para entrar na sala de jantar. Se não passares na cozinha, não entras na sala de jantar. Ficas na entrada, que também tem uma sala onde também servem refeições, mas uma entrada onde que é mais movimentada, é mais o sítio de tomar café, de beber um copo. Chega a ser um restaurante, Não chega a ser... Exatamente. Não chega a ser um espaço de restauração, mas é mais um espaço de convívio antes e depois da refeição. Perfeito. Quando a casa está muito cheia, as pessoas reúnem-se ali na entrada e conversam umas com as outras. Quando acabam de almoçar, normalmente, não tomando café na mesa, param por ali para tomar o seu café, pagar a sua conta e irem trabalhar. É interessante perceber também que num local destes começa-se a servir às 11h30, meio-dia, e o serviço depois estende-se até o último cliente sair, ou seja, não tem uma hora limite, não é fechado. Também durante o dia, vir aqui comer uns petiscos à meia da tarde é muito interessante. É possível. É possível, claro que é. Há sempre uns bolinhos de bacalhau quentinhos muito bons, há uns rissóis, uns croquetes, há um presunto, azeitonas, aquelas coisas que são daqui, próprias daqui da zona. Sempre um bom vinho, tá, gente? Sim, vinho que é... Faz parte é uma das componentes principais de uma refeição numa tasca. Concordo. E aqui, essencialmente, é o branco, é o que nós mais bebemos, não é? É o verde branco, que acaba por ser um dos símbolos, digamos assim, do Minho e um dos grandes dinamizadores hoje em dia da economia minhota também. E isso aí, gente, é até interessante chamar a atenção. O que mais impressiona a gente é que nessas tasquinhas a gente come, né? Paga por volta de 5,50, né? Sim. Normalmente é em torno disso. Aí vem a sopa, o prato principal, a sobremesa. Não, a sobremesa não está incluída. Em alguns lugares tem. Alguns lugares tem. Sim. Aqui especificamente não. Especificamente não. Tá, mas em alguns lugares tem. Consegue incluir a sobremesa, consegue a bebida. O pão e o café. O pão e o café. Gente, por 5 euros, 5,50. Aqui no caso aqui do Mariano é 5,50 e se for com sobremesa penso que é 7. Mas os 5,50 é muito interessante. É o padrão. É aquilo que quase toda a gente paga. A maior parte das pessoas, como eu disse, que vêm aqui almoçar são trabalhadores e, portanto, não são pessoas de grandes sobremesas, são pessoas de grandes pratos de comida mesmo. Com qualidade, aliando qualidade à quantidade e conseguindo com isso satisfazer aquilo que é fundamental. Perfeito. Que é a sua necessidade de comer para trabalhar. Exato. Aqui não se come só por comer, mas come-se muito porque é necessário comer para trabalhar. A qualidade aqui e a quantidade, uma coisa aliada à outra, ajuda a que as pessoas saiam daqui melhor, mais satisfeitas, mais alegres e tenham um dia de trabalho mais alegre também. Esta é a minha opinião, claro. Com certeza. Falo por mim. Mas acredito que a maior parte das pessoas pensa assim e faça assim. É o que a gente sente. Agora me fala uma coisa, Pedro, voltando aqui no arroz de pato. Alguns vêm com queijo por cima? Queijo gratinado, são normalmente... Mas isso não é regra no prato? Não. Porque eu já vi que em alguns lugares eu pedi, porque eu adoro arroz de pato. Uns põem queijo, outros põem bacon, outros põem presunto, ou seja, o reforço que é feito no prato inicial, que é o arroz de patos, o pato desfiado. O tradicional mesmo é só o arroz. É isso. Antigamente ainda se usavam umas rodelinhas de chouriço caseiro. Falamos nas aldeias onde isto era feito e produzido em forno de lenha. Era uma das grandes qualidades que tínhamos na alimentação, era precisamente os fornos de lenha, que conferem à comida paladares e aromas completamente diferentes da cozinha a gás a que estamos habituados nas nossas casas e, portanto, são situações que se marcam pela diferença. Aqui na cozinha de uma forma tradicional, como aliás estão a poder ver nas imagens que estão a passar, porque é um local onde se mantém a tradição. A cozinheira é só uma, não há 10 pessoas a mandar a cozinha, há uma pessoa que coordena a cozinha. É aí que está o aconchego, aí todo que é o caseiro. trabalho base daquilo que vai ser servido.
E esse tipo de trabalho não é fácil, como devem imaginar, é pesado, é um trabalho muito duro, mas que é feito acima de tudo com muita alegria. Cozinha-se a lenha ainda, o que é interessante, não há muitos locais onde isso aconteça, e isto aqui é um facto, e portanto não há que inventar muito, mantém uma tradição que dificilmente outros locais conseguirão manter. Ok. Agora vamos falar um pouquinho da papas de sarrabulho? As papas de sarrabulho. Esse é bem específico de Braga, né? É bem específico aqui da região de Braga, Braga e arredores, e tem características muito específicas. As papas de sarrabulho, não sabemos a sua origem, mas é muito medieval, muito remota. Isto porque, antigamente, e falamos na Idade Média provavelmente, não havia talheres, havia facas, mas não havia garfos, não havia colheres, não havia nada disso. Isso são instrumentos que apareceram já a partir do século XVI. E veio tanto principalmente antigo, o garfo. Ou seja, antigamente comia-se à mão. Não é? Naqueles grandes jantares nobres era tudo comida à mão, e a criadagem, digamos assim, os servidores que estavam, penso, a esses lautos jantares dos senhores, aproveitavam para fazer a sua refeição os restos das carnes que vinham da mesa, esfiavam as carnes para uma bacia de água ou para uma panela de água com água quente a ferver. Essas carnes eram fervidas, esses rebocados de carne eram fervidos nessa água. Depois começaram por misturar o sangue, que é o sarrabulho, que cozia também e ficava assim pastoso. Isso me assusta um pouquinho. Isso ajudava-os a manterem uma alimentação muito forte. Porque era bebida. Na altura, como eu disse, não havia nem colheres nem garfos, e não eram como hoje. Hoje as papas são feitas de uma forma mais gourmet, digamos assim, mas na altura não. Na altura eram mais líquidas, usava-se farinha para engrossar um bocadinho, mas eram bebidas e não comidas de garfo ou colher como são hoje. Era uma forma diferenciada de as fazer, sim. forma inicial. A partir daí as coisas mudaram, consoante o tempo foi avançando. As novas tecnologias trouxeram os talheres, por exemplo, o caso do garfo, que surge no século XVI, se eu não estou em erro, que era um instrumento de utilização pessoal, era um instrumento que dobrava, tinha três dentes, ou 2 dentes inicialmente, depois 3, dobrava, era guardado no bolso religiosamente, e cada um tinha o seu, e poucos eram os que o tinham, porque não havia quem os produzisse. Mas foi um instrumento que depois de surgir vulgarizou-se, ao ponto de hoje ser um instrumento básico para nós podermos comer. Não me estou a imaginar, não quer dizer que não gosto de o fazer, mas não me estou a imaginar ir para um restaurante comer à mão. Não é? Ninguém se imagina. Há quem o faça e não vejo mal nenhum nisso. Pelo contrário, é só voltar uns anos atrás e era assim que acontecia na maior parte dos lares portugueses de aldeões. Era normal comer à mão, comer o frango assado à mão é normal. Ainda hoje, para qualquer um de nós, comer um frango assado à mão é normal. Não é nada de anormal. Isto antes era comum. De que também a alimentação não era feita com os mesmos ingredientes que é hoje. Baseavam-se muito nas coisas líquidas, nos legumes, na parte dos agricultores, mas na parte senhorial, por exemplo, comia-se essencialmente peças de caça. O peixe não entrava na nossa alimentação, era muito raro. Havia na zona de costa, sim senhor, e até aqui esta zona de Braga talvez. É interessante isso, o peixe não entrava? Não entrava porque o peixe era de difícil conservação. E os transportes, como vocês sabem, nessa altura eram extremamente complicados. Portanto, o peixe ou era salgado e seco e depois transformado em alimentação, mas os nobres, principalmente, as famílias mais abastadas, acima de tudo comiam carnes, nem sequer as verduras. As verduras eram uma coisa que não existia, não se comia. Comia-se muita fruta, todo o tipo de frutas. Mas as verduras era o povo que comia. Os nobres não comiam, daí eles morrerem tão cedo com tantas doenças, e muitas delas provocadas por falta das vitaminas que os legumes trazem. Não é? O ferro, principalmente, e a vitamina C na fruta, essas eles tinham, mas o resto das vitaminas todas que os legumes trazem, a nobreza não comia. A população em geral já comia muito frango, muito coelho. Isso eram coisas que na alimentação das famílias mais abastadas não entravam. Pois é, isso para mim foi interessante, porque quando, preparando para vir para Portugal, eu achei que eu fosse comer só peixe aqui, muito peixe, eu achei que aqui... Sabes que ainda hoje principalmente hoje, Portugal tem uma tradição muito forte na alimentação com o peixe. Portugal é o país do mundo com o maior índice per capita de consumo de peixe. Penso que 52 ou 57 quilos por cabeça. Muita coisa. Se olharmos
praticamente metade da população não come peixe, dobramos esse número para os que comem peixe efetivamente. E comer 100 kg de peixe por ano é muito peixe. É muito peixe. Implica comer pelo menos peixe uma vez por dia. E se comermos 300 gramas de peixe por dia, dá os tais 100 kg por ano por cabeça. Isto fomos a metade da população, que será mais ou menos a regra. Mas é interessante perceber que o peixe tornou-se, para nós, quase que numa base fundamental alimentar. Não só nos peixes tradicionais, a sardinha e a pescada, mas principalmente e mais tardiamente o bacalhau. A partir do momento em que os portugueses foram à descoberta do mundo e dos novos mundos e descobriram esse peixe fantástico no Atlântico Norte, passou a ser um peixe tradicional em Portugal, com uma cura muito específica, precisamente porque ele era transportado de muito longe e durante muito tempo. As viagens eram muito, muito longas, demoravam cerca de um mês e meio, a vida Terra Nova até Portugal, e portanto esse tempo o peixe tinha que ser conservado de alguma forma, e a forma de conservar foi em sal. E eles verificaram que o peixe salgado em alto mar, e que quando chegava à terra, a única coisa que era preciso fazer-lhe, digamos assim, era primeiro secá-lo e depois dessalgá-lo, tirar o sal. Isso que aconteceu com o bacalhau, e que hoje, como toda a gente sabe, é um dos principais pratos da gastronomia portuguesa, um dos mais trabalhados e um daqueles onde há mais variedade. Ou seja, tu consegues com o bacalhau, eu costumo dizer, fazer 10 mil pratos diferentes. Com certeza. Com uma posta de bacalhau fazes 20 ou 30 maneiras diferentes de cozinhas, o bacalhau de 20 ou 30 maneiras diferentes, muito rapidamente. Eu, quando falo 20 ou 30, as pessoas acham que exagero. Não é exagero, acreditem que não. Tu fazes umas pataniscas, uns bolinhos de bacalhau, uns sonhos de bacalhau, um arroz de bacalhau, É tudo bacalhau. um bacalhau frito, um bacalhau cozido, um bacalhau assado, um bacalhau... Depois tens as várias variantes no meio disto tudo, um assado no forno, um assado na brasa, ou seja, tu tens... O bacalhau permite ser feito e cozinhado de quase todas as formas que possam existir de trabalhar qualquer alimento. O bacalhau adapta-se a todas. Exato. Daí a sua versatilidade e o seu uso tão comum entre nós, infelizmente hoje mais reduzido, porque nos foi retirado o privilégio de sermos os grandes pescadores e os manuseadores da cura do bacalhau. Como ele não existe nas nossas águas, só existem em águas nórdicas, e os países nórdicos controlam totalmente a pesca nas suas águas, os portugueses foram proibidos, a nossa frota bacalhoeira acabou, os nossos grandes espaços de secagem também terminaram, e portanto secagem e cura do bacalhau também terminaram, e portanto houve assim um afastamento, digamos assim, em relação à utilização do bacalhau em Portugal, tratado em Portugal. Ainda continua a ser o melhor que aparece. Quando é feito cá, tratado cá, sem dúvida continua a ser o melhor, porque não há dúvida que a cura é isso. E quando a gente fala do bacalhau, deve pensar duas coisas. Ou uma delas muito fundamental é que quem faz a cura do bacalhau nesses países nórdicos que nos retiraram a possibilidade de o pescar e de o tratar, são portugueses. Uma certa revolta aqui nessa... São portugueses, ou seja, porque eles tiveram que buscar portugueses para fazerem esse trabalho, porque esse trabalho é muito específico, exige conhecimentos muito profundos, não só sobre a forma de fazer, mas sobre o produto em si, e esse conhecimento nós temos. E, portanto, são portugueses que estão à frente das grandes fábricas de secagem na Holanda, na Noruega, na Finlândia, na Suécia, na Islândia, nos países que produzem, são realmente portugueses, estão à frente de quase tudo. Isto parece que não, mas é significativo. Exato. Um bocado doloroso até, mas significativo. Doeu, estou sentindo uma dor aqui profunda. Um bocadinho, porque sabes, eu continuo a achar que há coisas onde não se deveria nunca alterar. E na gastronomia isso é muito visível. As alterações têm sido todas para bastante pior e não para melhor. Quando se quer alterar para melhor, eu estou totalmente de acordo em tudo. Mas o que eu verifico é que, na generalidade dos casos, as alterações são para pior. E, portanto, como são para pior, eu não vejo benefício nenhum. Se não traz benefício, não é bom. Por muito que me digam o contrário. Eu não quero dizer que os noruegueses, os islandeses, os finlandeses não tivessem direito, ou não tenham direitos adquiridos sobre as suas águas territoriais. Claro que têm, como nós também temos nas nossas. Agora, eles fazem uma proteção enorme, que nós não fazemos nas nossas. Nós permitimos que toda a gente venha cá pescar, até porque temos uma das maiores zonas económicas exclusivas do mundo, se não a maior,
não é? Portugal, juntamente com o seu mar, é o maior país do mundo, um dos maiores países do mundo. Sendo um dos mais pequenos, é um dos maiores. E é esta contradição, por vezes as pessoas desconhecem na totalidade, que é preciso perceber. E o peixe aí está incluído completamente. Inclui, com certeza. Agora aqui, Pedro, voltando aqui no arroz de sarrabulho. Ele é trabalhoso para fazer e dizem o seguinte, que tem que saber onde comer, porque tem que ser bem feito. Papas de sarrabulho e arroz de sarrabulho são duas comidas... Eu falei arroz mesmo, não? Mas porque papas é mais em Ponte de Lima, seria isso? Papas é aqui. Papas é aqui? É em Ponte de Lima. Ah, tá. O arroz de sarrabulho é que é produzido em Ponte de Lima, quase que em exclusivo. Diria que em exclusivo mesmo, porque não conheço mais nenhum local onde ele se faça com a qualidade que tem lá, nem sequer sítios locais onde ele seja produzido de uma forma interessante. Só em Ponte de Lima que arriscam fazer, porque tem uma tradição muito grande. As papas vulgarizaram-se mais um bocadinho, mas também não passam muito do Minho. Porquê? Porque são trabalhosas. Depois, porque para serem feitas com o critério e o rigor com que eram feitas antigamente, devem ser feitas no mínimo com 2 dias, ou seja, as carnes devem ser cozidas um dia, devem ficar em repouso na água onde foram cozidas durante o dia seguinte, até o dia seguinte, e só no dia seguinte é que devem ser trabalhadas. Tempo, inclusive. Portanto, isto exige tempo. Como exige tempo, não se faz papas todos os dias. Também tem uma época do ano em que elas são feitas, que é na altura do inverno. Um prato mais pesado, né? Além de ser um prato mais pesado, tem a ver com a utilização do sangue de porco. Como é utilizado o sangue de porco, e nesta altura do inverno o sangue está mais líquido e mais fresco. Daí que tem mais qualidade para ser servido como uma iguaria. O sangue, aliás, aqui tradicionalmente é servido de várias formas, não é só nas papas. É feito nos rojões, é cozido, chamamos o sarrabulho, daí a origem do nome papas de sarrabulho ou arroz de sarrabulho. Os rojões são feitos com sangue também? Os rojões são cozinhados normalmente em banha de porco, são rugidos em banha de porco. O sangue é uma componente do prato dos rojões. Os rojões não têm só rojões, tem rojões, tem a tripa de porco, tem fígado, tem o sangue, tem linguiças, tem uma série de componentes, além da batata frita também, tem uma série de componentes que fazem o prato de rojões. Exato. O rojão propriamente dito é uma parte específica do porco que é rugida em banha de porco e que ficam normalmente extremamente deliciosos. Não, pois é, muito gostoso. Agora vamos falar um pouquinho aqui, ó, cabrito assado no forno. O cabrito também é uma... Esse é específico Braga. É Braga e arredores também. Porquê? Primeiro porque o cabrito é um animal de montanha, criado nas montanhas, e aqui Braga está rodeado de montanhas, como toda a gente sabe. Embora fique num vale, todos os vales normalmente são rodeados de montanha, Braga não é diferente dos outros, e daqui faz-se o cabrito assado no forno à moda de Braga, como é dito, é assado em forno de lenha, também fica temperado 1 ou 2 dias numa adivinha de alho muito própria daqui, e esse fator diferenciador, que é o tempero que é feito cá, e a assadura do cabrito em forno lento e durante várias horas, faz todo o diferencial. Faz do cabrito uma coisa deliciosa. Ele já é delicioso por si, mas faz dele um prato delicioso, muito bem confeccionado e com muitos paladares, muitos aromas. É mesmo muito bom. Só mesmo provando. Está me dando até fome. Só provando. Vamos lá, e aqui, tripas à moda do Porto. Ora bem, este será aquele prato que terá mais história. Isto porquê? Este prato tem um significado muito forte nos portugueses. Quando, em 1415, Dom João I decidiu partir para conquistar o norte da África, para Asmar, o primeiro objetivo foi conquistar Ceuta, uma praça no norte da África, que hoje em dia pertence à Espanha, ainda, mas era uma praça marroquina, no norte da África, que Dom João se propôs conquistar. Para isso, montou-se uma frota enorme, com tudo o que era o homem disponível, e era preciso abastecer essa frota com carnes, com alimentos suficientes para se manterem no mar, até porque era um mar desconhecido na altura,
aquilo que se previa fazer era completamente desconhecido em relação à realidade, como hoje é fácil conhecer, há radares, antes não havia nada. Íamos à descoberta o mar trazia imensos perigos completamente desconhecidos. E então o que é que aconteceu nessa altura? As populações do Porto, quando chegou a hora de entregar os alimentos que tinham para os barcos, entregaram tudo. Dos animais entregaram tudo e ficaram só com as vísceras, com as chamadas tripas. E como só tinham isso para a sua alimentação, criaram, ou não, mas variadíssimos pratos, e entre eles as tripas à moda de Porto, que são uma parte do estômago, partes da tripa propriamente dita. Isso é difícil processar. São tudo o resto que eram vísceras do animal, cozinhados com feijão. O feijão era um complemento já da alimentação dos portugueses e transformou-se a partir daí quase que num ícone, digamos assim, da comida tradicional portuguesa. Eu sei que vocês lá no Brasil comem muita dobrada. A dobradinha. A dobradinha que é o estômago do boi, não é? E, portanto, vocês acabam por comer o mesmo. Quando chegam cá não gostam de tripas, porque se chama tripas. Não, mas normalmente quem come a dobradinha come as tripas aqui. Sim, porque é igual. Não é? A dobradinha, aliás, a dobradinha é mais pobre na alimentação do que umas tripas à moda do Porto. Feijão complementar. Eu particularmente, nem dobradinha, nem as tripas. Hoje em dia tem carnes, mas não saiu só daí, não saiu só as tripas à moda do Porto. Saiu o feijão com mão de vaca, por exemplo, que é aquela parte da pata que fica depois muito bem lavada, esterilizada, trabalhada como deve ser e cozinhada também, aquelas gorduras que andam por ali, que são deliciosas. É uma coisa famosa aí, comer feijão com mão de vaca é também um prato muito bom, muito sustentável e que se come com muita facilidade aqui no norte de Portugal. Aliás, esse tipo de pratos baseados nas tripas são muito aqui nortenhos. Onde existe mais frio, são comidas mais pesadas e, portanto, era necessário ter uma alimentação melhor. É que vem a expressão tripeiros? Os tripeiros, exatamente, do Porto. Os tripeiros vêm daí. E os tripeiros porque ofereceram todas as carnes que tinham para a frota que foi conquistar Ceuta. Peço desculpa. E ficaram só com as tripas dos animais, dos quais fizeram variadíssimos pratos de muita qualidade mesmo. Bom, Pedro, depois dessa conversa agora só nos resta almoçar, né? Mais um bocadinho, estará na hora do almoço e claro que vamos almoçar por aqui, não é? Exatamente, lógico. Hoje ali por cima tenho o arroz de pato. Exatamente, gente. Eu adoro que é uma arroz das de coisas pato. que a Alexandra gosta muito, como eu sei, e penso que toda a equipe que está aqui gostará também. Com certeza. E daí que hoje vai ser por aqui mesmo, não só almoço. Que nós vamos ficar. Casa de Pasto Antigo Mariano, um local recomendável Super e a recomendar. Exato. Da minha parte, agradeço imenso a vossa atenção, como é óbvio, e vamos continuar, porque... Passeando por Braga, né? Passear por Braga é muito interessante e vocês vão descobrir que Braga é muito mais interessante do que aquilo que vocês veem só. Com certeza. Tem Com que se certeza. descobrir. Exato, exatamente. E nada melhor que um bracarense da Gema para estar aqui trazendo isso pra gente, né? Espero que sim. Espero que sim. Ok, gente, continue com a gente, continue acompanhando a nossa série, deixe o like, compartilhe esse vídeo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.